de um ensinamento muito importante que nós começamos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, que trata de diversas parábolas que Jesus estava pregando ao povo. Ele estava na beira-mar, lá no lago de Genezaré, mar da Galileia, estava ali naquela região. E o povo era numeroso, então ele subiu numa barca e começou a ensinar ao povo em parábolas. E uma dessas parábolas é a parábola do semeador, no qual nos revela que no mundo existem 4 classificações de pessoas que ouvem a palavra de Deus. 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. No mundo inteiro, nas igrejas em todo lugar. Nas mídias também, por exemplo. E nós devemos, irmãos e irmãs, tomar o cuidado para não perder a oportunidade de que passar e nunca mais voltar, esta oportunidade de receber a graça de Deus, a salvação, o prêmio, a descoberta de uma riqueza incalculável, que é o reino de Deus, de descobrir esse mistério maravilhoso, de um valor incalculável, o reino de Deus habitando dentro de nós. Então, você deve tomar cuidado para não perder esta oportunidade. A oportunidade, elas vão passando em nossa vida. E quantas oportunidades nós já perdemos? Quantas? Mas estamos vivos, estamos ainda enxergando e ouvindo. Você que está me ouvindo, ainda tem chance, ainda pode ouvir, pode enxergar, então você está tendo a oportunidade de receber a verdadeira palavra de Deus no seu coração e produzir muitos frutos como terra boa, como mencionamos nos vídeos anteriores, no primeiro vídeo e no segundo vídeo. Terra que é boa, que recebeu a semente da palavra de Deus e germinou e produziu muitos frutos, umas 30%, outras 60%, outras 100%. Que você seja uma dessas, mas nunca seja daquelas que ouvem à beira do caminho, onde Satanás vai roubando. Você prega a palavra, a pessoa ouve, vê, mas esquece. Não tem muito interesse. Satanás está roubando essa semente. Você está à beira do caminho. Você precisa mudar. Você precisa ser essa terra boa. Essa terra boa para que possa germinar a palavra de Deus e produzir em você muitos frutos. Esses frutos são as virtudes do bom comportamento, da boa expressão, da boa conduta, do bom caráter. Esses são os frutos que Deus exige de nós, que Deus quer de nós. Você está entendendo? Isso é fazer a vontade de Deus, fazer o que é certo. O que é certo é certo, o que é errado é errado. O errado nunca vai ser certo e o certo nunca vai ser errado. As trevas nunca vai ser luz e a luz nunca vai ser trevas. Você está entendendo? Luz é luz, escuridão é escuridão. Não tem comunhão, não tem como ser. Cristo é Cristo, Satanás é Satanás. Você está entendendo? Irmãos e irmãs, então são essas 4 classificações de pessoas da terra que ouvem a palavra de Deus e nós não podemos perder esta oportunidade. Jesus pode estar passando e de repente ele passa e você fica na mão. Perdeu sua cura, sua libertação, perdeu sua salvação, passou. Pode não voltar? Nunca mais. Eu vi um helpzinho muito interessante e instrutivo. Um gavião, uma espécie de ave predadora, ave de rapina. Ele viu uma serpente e caiu com as garras. Foi e agarrou a serpente no chão. Meteu as unhas nela, na cabeça, no corpo, aquele gavião. Ele é um comedor de serpentes. Mas aquela serpente ali, que ele grampeou, era uma serpente diferente. Você sabe o que aconteceu? A serpente não tinha mão, não tinha braços, mas ela tem um corpo comprido.
E o gavião era grande, bicos afiados, garras afiadas, não tinha como escapar de jeito nenhum, muito mais forte o gavião. Estava beliscando para cortar, devorar aquela serpente. Começou a beliscar, mas ela foi se enroscando, metendo o seu rabo, seu corpo comprido, foi enrolando as pernas, foi enrolando as asas rapidamente, foi enrolando, enrolou o pescoço, as asas, o gavião tombou para o lado e começou a passar mal e lhe faltava ar. Ela foi apertando, apertando e foi o fim do gavião. Qual é a lição deste fato? Sim, ele é um comedor de serpente, mas aquele tipo de serpente foi muito esperta, é uma serpente esperta, não era como as outras. Então Jesus disse, sejam simples como as rolinhas, os pombinhos, mas sejam astutos como a serpente. Então aquela serpente foi astuta. Então ele ensina a nós a ser astuto, para não ser devorado, destruído pelo diabo, pelo mundo, pelas paixões que afloram em sua carne. Pode e devora, destrói você. Seu maior inimigo ainda não é o demônio. Não é o primeiro inimigo e maior o demônio. O primeiro e maior inimigo é sua carne, suas paixões. Sim, que afloram em sua carne. Os maus desejos que afloram em nossa carne. Nosso próprio corpo. Ele se torna um primeiro e maior inimigo. Por isso nós temos que mortificar. Temos que fazer isso através de orações, de jejum. Você está entendendo? As paixões da carne. Em nosso próprio corpo. Por exemplo. Mas lá no Éden, o demônio tentou Eva, influenciou ela, pregou uma mentira para ela e ela foi enganada. Foi o demônio que foi o maior inimigo de Eva. Não foi. Porque ela não estava sozinha. Tinha Adão e Eva, o homem e a mulher. Não foi o homem que foi enganado, foi a mulher. Mas ela foi enganada pela serpente, ela foi enganada pelo diabo lá. Porém, qual foi a primeira culpada? Ela mesma, porque estava em domínio, em poder dela, dizer sim ou não. Você está entendendo? Então, ela foi a primeira inimiga dela mesma. O demônio não obrigou, o demônio não pegou a mão dela e levou lá na fruta. É uma epopeia, com certeza. Você está entendendo? Mas é uma epopeia segundo a verdade de Deus, da forma antiga de contar. Uma história, um fato verdadeiro, mas na forma de uma epopeia, uma metáfora. Então, ele não pegou a mão dela forçadamente e pegou a fruta e botou na boca. Não pegou a fruta e botou na boca dela. Ela tinha que fazer isso. Isso estava em poder dela, do querer ou não querer. Você está entendendo? Então, ela deveria dizer, não, Deus nos proibiu. E eu não vou fazer isso, nunca. Você está entendendo? Então, o primeiro e maior inimigo somos nós mesmos. Depois sim são os espíritos, os demônios, Satanás e os espíritos malignos. Então esses são, segundo, os nossos maiores inimigos. Primeiro somos nós mesmos, não são as pessoas. De jeito nenhum. O apóstolo Paulo nos revela isso e nos ensina na carta aos Efésios, capítulo 6, que devemos nos revestir com as armaduras de Deus e não devemos lutar contra homens, mas contra os principados e potestades, espíritos espalhados nos ares. Esses são os inimigos. Porém, você é o seu primeiro inimigo, sua carne, seu corpo. Você está entendendo? Aconteceu que aquela serpente, ela conseguiu se desvencilhar e venceu na luta contra o gavião. Sufocou ele, sem braços e sem pernas. Naquela situação. Então, Deus nos diz, você deve ser assim, você deve ser prudente, você deve ser ladino, você deve ser esperto, você não pode ser tolo, não pode ser tola, se deixar influenciar, enganar por esses falsos pregadores, por essas influências malignas, falsos profetas, falsos doutores, falsos ensinadores da palavra, pegando o erro em nome da fé, em nome de Jesus. Você não pode continuar assim sendo enganado.
Quantos já foram destruídos? O gavião, o diabo já destruiu. Seja como essa serpente prudente, astuta. Ela venceu o predador, a ave de rapina, que era muito mais forte do que ela, venceu. Você está entendendo? Então Deus nos ensina também a ser assim, vencedor. O que vai acontecer, irmãos? O que vai acontecer é que os perdedores serão condenados. Estou revelando a verdade para você. Não quero amaciar o ego de ninguém. Não. Quero falar a verdade para você. Porque nosso tempo é curto e nós precisamos ser espertos, meus irmãos. Por exemplo, nós temos um ensinamento importante neste mesmo assunto. Está lá no livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 13. No capítulo 13, versículo 14 do livro dos Reis, ali nós temos um gesto profético de Eliseu ao rei Joás, ou Jeoás, em outra tradução. Você entendeu? Um gesto profético. O rei Jeoás foi visitar o profeta Eliseu, já estava velho, estava enfermo, estava doente. Era a doença que ia levar ele à morte, mas antes disso, Joás foi para receber uma palavra, uma bênção do profeta Eliseu, antes que ele morresse. E ele fez o que é certo. Chegando lá, ele abraçou e chorou nos braços de Eliseu, profeta de Israel, do reino do norte. Tinha o reino do sul, Judá e Israel norte. Jerusalém e Samaria. Estava dividido nessa época os reinados de Israel. E Joás disse: carruagens e cavalos de Deus. E começou a chorar e derramar lágrimas. Então o profeta Eliseu disse, preste bem atenção, ele disse a Joás: Joás, pegue seu arco e pegue flechas também. Ele foi e pegou. Traga aqui. O profeta Eliseu colocou as mãos dele em cima das mãos de Joás e disse: agora pegue aquela janela e abra, que dá para o leste, ou seja, para o oriente daquela região. Em outra tradução, norte. Abra aquela janela que dá para o oriente, pegue esse arco e atira a flecha. Tem uma tradução que diz que atira uma flecha, mas está errado. Está errado. A outra tradução diz: atire a flecha. A flecha. Então, preste bem atenção. É muito importante este fato aí. O rei Joás pegou, abriu a janela e atirou uma flecha. Ele atirou uma flecha só para o norte. A direção da Síria, os arameus, que eram inimigos de Israel. Eliseu ficou olhando e disse: Joás, pegue teu arco. De novo, pega as tuas flechas. Vem cá. Atire a flecha para o chão. Atire. Aí Joás pegou, ele tinha várias flechas. Atirou uma, duas, três e parou. O profeta Eliseu ficou indignado com ele. Por que você atirou só 3 vezes? Era para atirar 5 ou 6, então você derrotaria os arameus até o extermínio. Você só lançou 3 flechas. Flecha de vitória do Senhor. Flecha que vai acabar com os arameus. Então você os destruirá só 3 vezes e não completamente. Irmãos e irmãs, quando o profeta disse: abra a janela e atira a flecha para a direção da Síria, no Oriente, era para Joás atirar uma, atirar 2, 3, 4, 5, 6 e até mais. O profeta disse basta. Mas ele atirou só uma. Então ele teve uma segunda chance, uma segunda oportunidade para entender este gesto profético. Segunda oportunidade. Então ele olhou, porque Deus falou no coração de Eliseu. Diz para ele atirar as flechas no chão. Ele não entendeu.
Ele não entendeu o gesto profético de Eliseu. Estava difícil de entender? Sim, mas tem que ser esperto, prudente, ladino. Deus está ensinando a você a ser um cristão, como Davi, como Eliseu, como os discípulos de Jesus, como o próprio Jesus, como muitos profetas que foram espertos, foram ladinos. Você não pode ser ingênuo, insensato, tolo. E ele atirou ao chão 3 vezes. O profeta ficou indignado com ele. Era para tirar no mínimo 5 ou 6, meu irmão. Você teria exterminado os sírios por completo. Eles são nossos inimigos. Agora, só 3 vezes. Não vai ser assim por completo. Então, irmão, nós precisamos prestar atenção. A oportunidade de Deus pode passar em sua vida e nunca mais voltar. Pode passar em sua vida certas oportunidades da parte de Deus e nunca mais voltar. Você pode morrer a qualquer momento sem salvação. É o maior perigo. Você, seus filhos, tem que tomar cuidado e prestar muita atenção. Ser prudente. Olha aquela serpente. Ela conseguiu dar a volta por cima, se enroscar nas asas e no pescoço daquele gavião. Ele tombou, começou a faltar fôlego e foi enforcando e escapou. É assim que você deve ser. Mas também simples como as rolinhas, como os pombinhos. Vocês estão entendendo? Eu envio vocês, disse o Senhor Jesus aos discípulos, como cordeiros, ovelhas inofensivas no meio de lobos, ursos, leões, animais predadores. Por isso, vocês têm que tomar cuidado para não pecar, não se manchar, não se contaminar no meio do mundo, não morrer espiritualmente. Você está entendendo? No capítulo 2 de Reis, segundo Reis, no mesmo livro dos Reis, mas o segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7, segundo Reis agora, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Ali fala de um gesto também profético da parte de Eliseu a uma viúva. Aconteceu que uma viúva tinha um marido que era um discípulo de Eliseu, era um dos discípulos de Eliseu. Ele temia Deus, mas ele faleceu. Ela tinha 2 filhos e ficou uma dívida com certos credores. E agora? Os credores vieram para levar os 2 filhos dela em pagamento da dívida que ficou, porque o marido dela morreu. Ela ficou desesperada. Então ela foi ao profeta Eliseu, contou o fato e disse: Eliseu, por favor, me socorre, me ajuda. Os credores vieram buscar meus filhos e querem fazer deles escravos por causa da dívida do meu marido. E ele temia Deus, era teu discípulo, você sabe. O que devo fazer? Eu não tenho como pagar, vou perder meus filhos. É viúva e agora vai perder os filhos. Aqueles homens perversos, abomináveis. Você está entendendo? Então, Eliseu olhou para ela e disse: o que posso fazer por ti? Mas a palavra de Deus veio no coração dele, naquele momento, sim, porque Deus está unido, o Espírito de Deus está unido ao profeta e fala na intimidade do coração do profeta. Ele é capaz, o profeta de Deus, verdadeiro, é capaz de ouvir a voz do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em nosso coração, por isso nos inspira a pregar a palavra que ele deseja entregar a você, a semente viva e verdadeira da palavra de Deus. Se você acolher no coração, se seu coração for terra boa, vai produzir frutos. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Então, não perca esta oportunidade de ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Eliseu disse a ela: mulher, o que você tem em casa? Eu não tenho praticamente quase nada, mas uma botija de óleo. Então Eliseu disse: vá às tuas vizinhas em todo lugar, empreste muitas botijas vazias, muitas vasilhas vazias, entra na tua casa com os teus 2 filhos, fecha a porta e lá dentro despeja o óleo em cada vasilha vazia que estiver lá. Ela teve fé, ela confiou,
Foi fazer exatamente o que o profeta disse. E foi com os filhos emprestar vasilhas nas vizinhanças, em tudo quanto é lugar. Várias vasilhas, uma boa quantidade. E ela levou para dentro de casa, fechou a porta, fez exatamente como o profeta disse. Pegou a botija de óleo e começou a derramar na primeira vasilha vazia. Foi derramando, e encheu, estava escorrendo. Aí ela disse, traga outra. E foi enchendo uma, enchendo outra, 10, 15, 20, 30, 40, 50, várias vasilhas. Foi enchendo. O milagre estava acontecendo. Era uma oportunidade que ela não podia perder. O milagre de Deus está acontecendo, meu irmão. E você não pode perder essa oportunidade, essa riqueza do reino de Deus, que você vai ouvir ainda mais à frente aqui, que nós vamos falar. Essa riqueza da palavra de Deus. Quando você descobrir, entender o que é o reino de Deus, você vai valorizar aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Você vai valorizar os que são verdadeiros cristãos. Não vai desprezar mais, menosprezar aqueles que são verdadeiros homens e mulheres de Deus. Não. Muitos de vocês que estão me ouvindo ainda não descobriram ainda este reino de Deus, esta glória. Outros já descobriram. Glória a Deus. Continue evangelizando, pregando a palavra. Mas veja, aquela mulher pediu então ao filho, passe-me mais outra vasilha vazia, está escorrendo. Estava escorrendo, estava vazando, meu irmão. Estava fluindo, desperdiçando, passa outra. E eles disseram, não tem mais. Quando os filhos disseram, não tem mais, parou de vazar, de fluir, parou de pingar. Ué, parou? Com certeza eu imagino que ela disse aos filhos, vão buscar mais. E eles foram. Não está escrito. Mas imagine você e eu numa situação daquela. Deus está fazendo um milagre. Temos óleo aqui milagroso. Vamos derramar em mais vasilhas. Vão buscar mais. E eles foram buscar mais. Isso não está escrito. Essa é a interpretação nossa. Somos pregador da palavra para dizer a você, interpretar a você a situação. Com certeza, eles trouxeram várias vasilhas. E quando eles entraram, fecharam a porta, e ela foi tentar despejar mais óleo ali. Óleo milagroso. Não corria mais nada, não fluía mais. Parou. Não adiantou buscar depois mais vasilhas. Não adiantou. Você está entendendo a prudência, como você tem que ser esperto, como você tem que ter ladino. Você não pode ser insensato, tolo, ingênuo. Cristãos, a maioria são fiéis. Tem muitos cristãos verdadeiros que são fiéis, mas não estão sendo prudentes. Jesus dizia, em certa parábola, no episódio do seu ministério, os pagãos são mais espertos, eles são mais ladinos do que os filhos da luz. Infelizmente, não era para ser assim. Os pagãos são mais espertos, mais ladinos do que os filhos da luz. Você não precisa ser desonesto, ladrão, mentiroso, para ganhar mais, lucrar mais. Você está entendendo? Falo de modo geral, aqueles que têm loja, comércio, aqueles que trabalham no serviço comum, isto é, numa empresa, ou tem seus pequenos negócios, seus grandes negócios, não precisa lograr, não precisa ser mentiroso, desonesto. A maioria são. Logram o próximo para ganhar dinheiro, muito dinheiro. Querem ficar ricos, são ambiciosos, cheios de cobiça, querem ficar rico, logrando os outros. Sim, há muitas formas de lograr, de ser desonesto. Para ser desonesto, você tem que mentir. Você não ouviu a classificação daquelas pessoas da parábola? Dos 4, aquele que tem espinhos no coração, certo? Aquela que a semente caiu no meio dos espinhos, foi crescendo a planta, os espinhos começaram a sufocar, e não produziu nada. Nada no sentido de virtudes espirituais. Não é questão de dinheiro. Mas
O que impedia? Jesus interpretou para eles. É a ambição pela riqueza. Querem ficar ricos? Os cuidados do mundo sufocaram. São esses espinhos que sufocaram. Tem que arrancar esses espinhos. Porque é muito difícil alguém ficar rico. Naquele tempo, e hoje muito mais, ficar rico, ganhar muito dinheiro sem ser desonesto, mentiroso com os outros. Na descrição, na qualidade, na compra, na venda, na prestação de serviço. É disso que estou falando. É disso que a Bíblia está falando. Porque o desonesto e mentiroso é uma abominação aos olhos de Deus. Balança falsa no coração. Espinho. Tem como ser? Tem. Tem. Então, o que aconteceu ali, irmãos? Ela tinha uma oportunidade, ela aproveitou essa oportunidade. Ela teve fé, acreditou, sim. Tinha muito óleo ali, dava para ganhar um bom dinheiro. Mas ela poderia ter sido mais esperta, mais ladina. Se vai multiplicar, pelo jeito vai multiplicar, pelo jeito vai multiplicar. O profeta mandou recolher várias vasilhas de óleo, então, mas de repente, essas vasilhas começam a se encher e eu vou e pego mais vasilhas, vou pegando mais vasilhas, o óleo vai se multiplicando e eu tenho uma fábrica, uma indústria de óleo. Então, vou experimentar. Já tenho bastantes vasilhas. Quando acabar, eu pego mais. Negativo. Você está entendendo? É uma oportunidade e tem que ser esperto. Ela pensou depois, nossa, eu poderia ter pegado o dobro de vasilhas emprestadas. O dobro ou o triplo. Você está entendendo, meu irmão? Olha a psicologia de Deus. E olha o quanto nós temos que prestar atenção. Ser prudente, ser esperto, ladino. Você está entendendo? Ela foi ao profeta e o profeta disse o que para ela? Eliseu, Deus fez um milagre. Multiplicou o óleo. Estou com um montão de vasilhas cheias de óleo. O que devo fazer? Ele disse, vai e vende. Paga a tua dívida e o resto, viva feliz com os teus filhos. Foi isso que ela fez, meus irmãos. Mas, você está entendendo que ela poderia ter ganhado muito mais? Que ela poderia ter ficado mais rica? Ela não tinha intenção de ser rica, ela não estava com ambição, ela queria pagar a dívida. Só a dívida dela para não ter que perder os filhos. Não era ambiciosa, não tinha cobiça, mas Deus fez um milagre pela fé dela. Mas ela poderia ser mais esperta e poderia ter o dobro ou o triplo. Você está entendendo? Então, no Evangelho de Mateus, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44, nós temos ali uma pequena parábola. Mas nós vamos falar a respeito dessa pequena parábola, continuando este assunto, e não perder esta oportunidade que Deus está dando para você, para nós, da salvação, da santificação, salvação da sua família, da sua vida, da sua própria vida. Uma oportunidade. Vamos ver no outro vídeo. Amém?